This call is now being recorded. Muito bem, pessoal. Então, a gente está nessa discussão, né, sobre o texto do Rubem Alves e vamos continuar agora do ponto em que a gente parou. Estamos lendo o livro Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e Suas Regras. Estamos no capítulo 3 da leitura desse livro, né? Vamos agora para o ponto em que a gente parou no último vídeo, certo? Eu vou compartilhar aqui a tela e a gente vai continuar a leitura do nosso Rubem Alves, né, e a sua teoria, né, a sua análise da filosofia da ciência, das possibilidades do conhecimento. Nós terminamos, pessoal, no vídeo passado falando que tudo o que nós temos são construções da imaginação. São hipóteses, certo? E que possuem o caráter de ser. Esses modelos são hipotéticos e provisórios. Criamos teorias, essas teorias elas são apostas, são interpretações da realidade, são hipóteses. Por sua vez, essas hipóteses são provisórias, porque elas serão, com certeza, reajustadas, criticadas e modificadas no futuro. E aí ele vai falar o que é um modelo, né? Modelo é o quê? É uma miniatura do original? Aí ele fala, um aeromodelo é uma miniatura, né? Então, o modelo é uma miniatura do original, olha que interessante. Para fazer um modelo, eu preciso conhecer o original, né? Ele diz, a partir do original, constrói-se uma réplica em escala reduzida. E quando é que a gente diz que um modelo é bom? Quando a gente compara ele com o original. Quando comparado com o original, verifica-se que ele está reproduzido. Se ele está reproduzido, copiado de forma precisa. Mas, pessoal, isso só é possível se eu conhecer o original. E se eu não conhecer, como é que eu vou fazer um modelo do que eu não conheço? Esse é o problema da ciência. O problema da ciência está precisamente em que não é possível ver o mecanismo do relógio diretamente, ou seja, o cientista está atrás de algo que não pode ser visto. No dia em que o cientista viu o original face a face, a ciência terá chegado ao fim. Olha que interessante. Lembra do que eu falei no vídeo passado? Cria-se uma teoria, critica-se essa teoria, substitui-se essa teoria. Pense nos grandes cientistas que um após outro foram criticando o trabalho do antecessor, né? Pense em Galileu, pense em Newton, pense em Einstein, pense na biologia, em Mendel, pense em tantos outros casos de teorias que surgem substituídas por outras teorias. Isso não tem fim? Aparentemente não. No dia que chegar ao fim, aliás, por que não tem fim? Porque o homem está criando modelos, e os modelos não são cópias da realidade, porque para fazer um modelo perfeito, eu tenho que ver a própria realidade. E como eu não tenho acesso à própria realidade, eu fico criando modelos. E isso não tem fim. As pessoas veem os mesmos objetos de formas diferentes e discutem qual é mais verdadeiro que o outro numa discussão sem fim. Certo? E aí, se a gente tivesse acesso, ele diz aqui, ó, no dia que a gente tiver acesso ao original, aí a ciência chegou ao fim. Porque a gente vai parar de produzir modelos e vai, de fato, dizer o que a realidade é. Aí não vai mais ser, o conhecimento não será mais hipotético nem provisório. Certo? É curioso que, na maioria das vezes, a gente não percebe isso, esse fato. Ou seja, de que o conhecimento está sempre mudando, que nunca é verdadeiro mesmo. Nossa tendência natural é imaginar que o modelo é uma cópia da realidade. Tanto assim que chegamos mesmo a dizer que um modelo ou uma teoria são verdadeiros. Olha que crítica do Rubem Alves. Não há como dizer que algo é verdadeiro. Não no sentido absoluto. Como é que uma coisa é verdadeira no sentido absoluto
se ela vai mudar e vai ser substituída por outra. Essa é a questão. Só que aí vem um ponto aqui que o Rubem Alves vai dizer, ó. Ele vai citar um médico chamado Inax Semmelweis, né, que foi responsável por uma verdadeira revolução na medicina, né? E aí ele vai usar isso como exemplo de como é possível criar conhecimento sobre a realidade sem ter acesso à essência da realidade. Lembrando que é da metáfora do relógio. O conhecimento da realidade é como tentar conhecer um relógio sem poder abrir o relógio. Eu só tenho acesso ao ponteiro e à tela. Não tenho acesso ao mecanismo de dentro. Então eu tenho que imaginar como é lá dentro, observando como é fora. Olha o exemplo do médico. Numa época em que nada se sabia sobre micro-organismos, certo? Ninguém sabia nada sobre micro-organismos. A ciência não tinha chegado a essa evolução ainda. Ele fez uma pesquisa sobre a febre puerperal, que é uma febre que dá em bebês, certo? Uma febre altíssima que dá em bebês. Até o 10º dia de nascimento, se não me engano. E ele propôs um modelo para compreender o processo pelo qual essa febre ela acontecia, ela era transmitida. Médicos e estudantes de medicina dissecavam cadáveres e depois eles iam examinar mulheres doentes para, em seguida, ir cuidar das que estavam grávidas, as que estavam dando à luz e eram sadias. Uma percentagem muito alta dessas mulheres que estavam dando à luz, contraía a doença e morria. Então, ele sugeriu que a doença era transmitida pela matéria putrefata, ou seja, que ainda estava nas mãos dos médicos, quando eles analisavam pessoas doentes e cadáveres. Lembra do relógio? O médico não sabia o que são micro-organismos. Olha que interessante. Mas, mesmo assim, ele foi capaz de perceber o que causava a doença, que eram micro-organismos. Por isso ele diz aqui, ó, o que era o mostrador do relógio? Ou seja, aquela metáfora lá que eu não tenho acesso à máquina de dentro do relógio, só tenho acesso a como o relógio funciona. Era a incidência alta de morte entre mulheres, né, que estavam sob o cuidado dos médicos e estudantes. Então, ele observou o funcionamento daquilo, sem saber que nem existia micro-organismos, ele imaginou a causa, ele criou na imaginação uma causa. Sem ter acesso aos fatos, ele imaginou como seria dentro do relógio. E aí, ele imaginou a explicação, colocou a prova, né? E então, aqui, se é verdade que a doença é transmitida pela matéria putrefata, né? Que estava nas mãos dos médicos, então, se as mãos forem lavadas, a incidência da doença vai cair. E aí, o modelo dele se provou verdadeiro. Percebe? Ele chegou em algo verdadeiro sem ter acesso ao conhecimento essencial de como funcionava aquilo, que eram essencialmente micro-organismos que eram passados para as mulheres. Ele não sabia nem da existência porque a ciência nem tinha descoberto isso. Ora, isso não impediu ele de usar a imaginação e chegar em um conhecimento verdadeiro. Como é que dá para dizer que é verdadeiro, então? Se ele imaginou, como dá para dizer que é verdadeiro? Aí o Rubem Alves vai dizer aqui, porque funcionou. Mas você sabe que a explicação, apesar de ter funcionado, ela não é verdadeira. Então ele disse que era verdadeiro, aqui ele já joga um balde de água fria. Não é verdadeiro. Não é porque funciona que é verdadeiro, pessoal. A gente tem uma tendência, ele diz aqui, ó, a achar que se uma coisa funciona, ela é verdadeira. Mas isso é um erro. Embora, obviamente, a gente goste e aquilo nos ajude, porque funciona,
né? Pode ser utilizado. Dizer que aquilo é verdadeiro, verdadeiro mesmo, com V maiúsculo, que não naquelas características lá de cima, que não é hipotético e que não é provisório, ou seja, que não vai ser substituído por outra coisa, não dá. Não é verdadeiro nesse sentido. Não dá para dizer que é verdadeiro assim. Se você quiser dizer que é verdadeiro enquanto funciona, talvez, mas verdadeiro com V maiúsculo, digamos assim, não. E aí ele vai dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu localizar aqui o ponto em que ele vai falar sobre a questão do verdadeiro. Aqui ele cita o Karl Popper, né, que é outro filósofo, ele diz assim, a ciência não é um sistema de declarações certas e bem estabelecidas, nem é ela um sistema que avança para um estado final. Nossa ciência não é conhecimento. Ela não pode nunca pretender haver atingido a verdade. Olha que interessante. E aí, o Rubem Alves, ele vai fazer o seguinte, sobre essa coisa do verdadeiro ser aquele que funciona. Né? Ele vai fazer uma crítica a isso em um determinado ponto aqui. Deixa eu encontrar aqui. Da seguinte maneira, se eu tenho um conhecimento e eu acredito que ele é verdadeiro porque ele funciona, significa que isso não significa que ele seja verdadeiro para todas as pessoas em todos os lugares do mundo, ou seja, isso não significa que ele é universal. Então, o problema de você acreditar que uma coisa é verdadeira porque funciona, tá aqui, ó. Ele diz assim, ó, uma teoria científica tem sempre a pretensão de oferecer uma receita universalmente válida. O que é uma coisa universalmente válida? É uma coisa válida para todos os casos. Procure também, pessoal, na internet aí ou em algum livro de algum dicionário, o significado da palavra universal. É uma coisa, pessoal, que é válida para todos os seres humanos, em todas as partes do mundo. Sempre. Isso é universal. Então, uma teoria científica, para ela ser verdadeira no sentido universal, ela tem que ser válida em todos os casos. Exemplo, ele diz aqui, ó. Imagine a seguinte afirmação sobre os gansos. A pessoa diz assim: todos os gansos são brancos. Certo? Pense nessa frase: todos os gansos são brancos. Esta afirmação pretende ser verdadeira para todas as aves, ou seja, todos os gansos são brancos. Mas se aparecer um ganso verde, nesse caso a teoria cai por terra. Basta um ganso verde para acabar com a ideia de todos os gansos são brancos. Certo? Só que aí a gente ainda pode fazer o seguinte: imagine, você diz, você quer ter um conhecimento verdadeiro através dessa frase. Toda ciência, segundo Rubem Alves, quer ser verdadeira e válida em todos os casos. Pretende, ok? Então, todos os gansos são brancos, eu encontro um ganso verde, logo, nem todos os gansos são brancos, é uma questão de lógica. Tem uma solução, que é dizer o seguinte: esse ganso não é um ganso, porque ele não é branco, todos os gansos são brancos. Esse animal que eu encontrei que é verde, embora ele seja semelhante, totalmente igual à espécie dos gansos brancos, ele não é um ganso, ele é um fanso. Olha que engraçado, o Rubem Alves diz. Ou seja, eu crio uma outra palavra para poder salvar minha teoria que todos os gansos são brancos, apareceu um ganso verde, então eu dou um jeitinho e digo, não, isso é outra espécie. Mas é igual, só a cor que é diferente. Não, esse é um fanso. Qual é a questão disso? Eu salvei minha teoria, certo? Ela continua sendo verdadeira, porque todos os gansos são brancos e os que são verdes não são gansos, são fansos. Qual é o preço de fazer isso, Rubem Alves pergunta. O preço é, quando eu faço isso, eu vou
estou, na verdade, encobrindo, estou disfarçando, tentando salvar a minha teoria, a minha hipótese, quando, na verdade, aqui está a falha. Ou seja, eu estou me enganando. E ele dá o exemplo da teoria de Ptolomeu, que foi um físico, em que a teoria dele funcionou e ainda funciona. Só que ela começou a apresentar defeitos desse tipo, começou a não dar conta de explicar toda a realidade. Haviam certos fenômenos que não dava para explicar. O que foi que os teóricos da época fizeram? Disseram, não, deram um outro nome para esses fenômenos estranhos e preservaram a teoria. O problema é que quando a teoria começa a falhar sobre a realidade, começam a surgir mais e mais casos que não se encaixam na teoria, o que é normal, já lembrando que toda teoria é hipotética e provisória, ou seja, ela vai ser substituída e não há como impedir isso. Então, se eu protejo a teoria fazendo isso, eu não consigo salvá-la eternamente. Vai se acumular os fenômenos que não se encaixam na explicação que a teoria antes explicava. E aí chega um momento em que, após várias explicações desse tipo, eu não tenho mais como segurar. É engraçado, ele fala aqui, ó, chega um momento em que, de tanto fazer isso, nós teremos em nossas mãos não só gansos e fansos, mas também banços, cansos, danços, janços, lanços, mansos e etc. Ou seja, a teoria já se foi, né? Já se foi. E aí ela perde completamente a sua credibilidade, certo? Então, pessoal, aqui ele vai dar um outro exemplo aqui abaixo e chega ao final do capítulo, certo? E a gente chega ao fim. Então, pessoal, a gente chega ao fim desse terceiro capítulo, tá? Se vocês quiserem que eu comente algum texto, alguma coisa desse tipo, vocês podem comentar, fazer alguma coisa, me comunicar, mas então chegamos ao fim com essa crítica do Rubem Alves que é coerente desde o início. Lembramos que lá no primeiro capítulo, o Rubem Alves dizia que o senso comum é uma forma de explicar a realidade tão válido quanto a ciência. E chegamos agora no terceiro capítulo, no final, mostrando que a ciência só produz hipóteses provisórias sobre a realidade, tentando explicar aquilo que ela não conhece, que é essencialmente está fora do seu domínio, ela não consegue alcançar a essência da realidade. Ela cria teorias para tentar dar conta disso, como alguém que tem um relógio que não dá para abrir, mas quer entender como ele funciona dentro. Ele começa a olhar por fora e criar hipóteses sobre o funcionamento de dentro. E vai criando hipóteses, 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 mas que no fim são hipóteses. Então, não seria o caso, pessoal, de o Rubem Alves não está dizendo que a ciência não tem valor. Novamente, é bom repetir isso. Desde o início do texto, ele fala: a ciência precisa apenas ser vista tal como ela é, como uma forma de explicar a realidade. Certo? Mas não podemos mitificar a ciência. Não podemos torná-la um mito. Uma frase que marca lá no início do texto, quando a gente leu, é quando ele diz: o mito é perigoso. Por quê? Ele diz: porque o mito ele induz o nosso comportamento e inibe o nosso pensamento. Então, Rubem Alves está dizendo que toda vez que você olha para algo e tem uma atitude de mitificar, de chamar de mito, o que está acontecendo? Você está deixando de raciocinar. Você está negando a capacidade sua, essencial, que é a racionalidade, a razão. Então, a crítica à ciência do Rubem Alves é mais nesse sentido, certo, pessoal? Então, até mais, pessoal. Foi muito bom gravar esses vídeos para vocês. Eu fico por aqui. Tchau.